meus vestibulandos nota 1000, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós começamos as nossas aulas referentes a outros gêneros textuais, diferente do que a gente estava vendo até agora, né? Que era o gênero dissertativo argumentativo. Hoje eu vou apresentar 2 gêneros para vocês. O primeiro deles é o artigo de opinião. Mas o que é um artigo de opinião, né? O artigo de opinião, ele é um texto também argumentativo. Então, da mesma forma que você estava fazendo até agora, você vai ter que defender o seu ponto de vista por meio de argumento, sempre seguindo a norma padrão da língua portuguesa, né? Então, a gente sabe que a argumentação, ele é o principal recurso que você vai usar no seu texto, né? Para defender a sua opinião e desenvolver o texto em si, tá? O texto de artigo de opinião, ele tem como principal característica informar e persuadir o leitor. Então, você vai trazer um tema que ele é informativo e, ao mesmo tempo, com essas informações, você vai colocar a sua opinião dentro ali para convencer o leitor de que aquilo que você está falando é realmente fato e verdade. Geralmente, os artigos de opinião, eles são vinculados a meios de comunicação, né? Então, em rádio, jornal, televisão, revista, tá? E aí, como a gente já falou, que eles trazem uns temas, né, mais informativos. Então, eles trazem temas polêmicos e bem atuais. As principais características de um artigo de opinião são as seguintes. O texto ele pode ser escrito tanto em primeira, tanto em terceira pessoa, o que você achar melhor, mas lembre-se de, se você começou em primeira pessoa, escreve o texto inteiro em primeira pessoa. Não comece em primeira, faz terceira, tenta sempre manter o padrão, tá? O uso da argumentação e persuasão, né? Geralmente o texto, ao final, ele é assinado pelo autor. Como já falamos anteriormente, as produções são vinculadas em meios de comunicação, possui uma linguagem mais simples e objetiva, um pouco diferente do que a gente estava vendo até agora. A gente tentava trazer uma linguagem mais, né, culta, né? Aqui você pode usar algo mais objetivo e simples, tá bom? Você tem a opção, né, de usar uma linguagem mais objetiva ou mais subjetiva, vai de você também. Mas a mesma coisa lá da primeira e terceira pessoa, tenta sempre seguir o padrão, tá bom? Abordam temas atuais, possuem títulos polêmicos e provocativos. Então aqui você já tem que colocar um título no seu texto, tá bom? E contém verbos no presente e no imperativo. A nossa estrutura. Nós vamos ter um parágrafo de introdução, igual a gente fazia, que é você contextualizar o tema e colocar a sua tese, né? Então, se você não sabe o que é tese, não sabe o que é introdução, vai rever as aulinhas lá sobre o Enem. É a mesma coisa, tá bom, gente? 2 parágrafos, mais ou menos, de argumentação. Pode fugir um pouco disso, tá, gente? 1 parágrafo, 2, 3. A estrutura é um pouco mais maleável. Mas eu acredito que 2 parágrafos de argumentação são suficientes, porque a gente já explicou lá na aula de argumentação, tá? Então, você vai fundamentar o seu argumento, tá? Trazer ali informações, argumentos, dados estatísticos, enfim, e vai relacionar o que você está argumentando com a tese. Então, é comprovar a sua tese, tá bom? Então, a gente já viu isso também. E o último parágrafo é a única coisa que muda, tá, gente? Da redação lá do Enem, é que a sua conclusão, ela é uma síntese, tá? Do desenvolvimento do seu texto. Então, você não precisa fazer uma intervenção, tá? Você só reafirma a sua tese, realmente, ó, é isso, e faz uma finalização dos seus argumentos. E pronto. E lembre-se de planejar o seu texto, gente. Aqui também é muito importante você planejar e organizar o seu texto antes de começar a escrever ele, para você não se confundir, não escrever mais do que você devia, tá bom? Aí eu trouxe um exemplo para vocês de um artigo de opinião que eu peguei do site que tá ali como fonte. E o texto, ele trazia o tema do Black Lives Matter, tá? E outras manifestações contra o racismo sistêmico e a brutalidade política. Então eu vou ler para vocês. Vocês podem perceber que o primeiro parágrafo é a introdução. Aqui ele colocou só um parágrafo de desenvolvimento e uma conclusãozinha, tá bom? Então vamos lá. Como líderes africanos nas Nações Unidas, as últimas semanas de protestos pelo assassinato de George Floyd sob custódia policial deixaram-nos indignados com a injustiça da prática do racismo que continua difundida em nosso país anfitrião e em todo o mundo. Jamais haverá palavras para descrever o profundo trauma e o sofrimento
intergeracional que resultaram da injustiça racial perpetrada ao longo dos séculos, particularmente contra pessoas de ascendência africana. Apenas condenar expressões e atos de racismo não é suficiente. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que precisamos alçar a voz contra todas as expressões de racismo e casos de comportamento racista. Após o assassinato do Sr. George Floyd, o grito de Black Lives Matter, vidas de pessoas negras importam, que ecoou nos Estados Unidos e em todo o mundo, é mais do que um slogan. Realmente, eles não são apenas importantes, mas são essenciais para o cumprimento de nossa dignidade humana comum. Gente, vocês podem ver aqui, ele trouxe que o racismo, né, continua difundido em todo mundo, essa é a tese dele. Aqui ele trouxe um argumento que confirmou isso daqui que ele falou, e aqui ele deu uma finalizada muito legal, né, que ele trouxe aqui um exemplinho, uma frase, usou aqui o termo em inglês e colocou a tradução, né, então vocês veem que não é nada muito esplendoroso, né, mas tentem fazer pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Que vocês conseguem aí desenvolver melhor as ideias de vocês. Se vocês tiverem muita coisa para falar em um parágrafo só, é muito difícil, tá? Vocês já têm um pouco de dificuldade de escrever em 2, né? Imagine em 1. Então, organizem o texto de vocês e escrevam aí mais ou menos 2 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Bom, o próximo gênero que eu trouxe para vocês é o podcast, que vocês já devem conhecer, né, pelas plataformas aí de música, né, que são... Eu vou já falar o que é. O gênero do podcast, né? Ele é um gênero oral, do qual os suportes podem ser variados. Então, geralmente a gente vê em dispositivos de áudio, né, em aplicativos, enfim. E eles são presentes em diversos dispositivos eletrônicos. E eles, né, o podcast faz parte do cotidiano de muitas pessoas, né? É muito comum hoje em dia as pessoas ouvirem podcasts. Eu mesmo gosto bastante, tá? E os arquivos são em formato digital e são disponibilizados na internet. Então, temos as nossas principais características. Eles são formados por diferentes assuntos, que variam desde esporte, cinema, até informações educacionais e técnicas. Então, a gente tem podcast desde podcasts assim mais sérios, de estudo, enfim, até podcasts de cinema, de séries, muita coisa. É bem variado mesmo. Se vocês forem parar para pesquisar sobre podcast, vocês vão ver o quão variado é, tá bom? E temos a linguagem coloquial. Então, por ser um gênero oral, nós temos uma linguagem mais do dia a dia, né? Que é mais assim, ele vai estar disponibilizado para todo mundo ter acesso. E como é algo popular, a gente tem que lembrar que a gente tem que trabalhar com uma linguagem fácil de entender, que todo mundo ali que acessar vai entender o que a gente está querendo dizer. Então, temos uma linguagem coloquial. Do mesmo jeito que a gente trabalhou até agora, gente, o podcast também tem que ter o roteiro, porque senão você vai sair falando qualquer coisa e nunca vai saber onde você tem que parar, onde você tem que começar, qual pergunta que você vai fazer, tá bom? E todo podcast tem um nome, tá bom? Então o podcast tem um nome que provavelmente vai ser ali relacionado com o que a gente tá querendo trabalhar ali dentro. A estrutura de um podcast, ele varia bastante do organizador, né? E geralmente varia mais dos gostos e características do próprio autor que está escrevendo o roteiro. Geralmente nós temos em um podcast um bate-papo, né? Entre o organizador do podcast e o entrevistado. Mas também pode ser um podcast individual, tá, gente? Que você vai dialogar com o seu ouvinte. E aí, geralmente, temos ali no bate-papo perguntas e respostas, né? Como uma entrevista, vamos dizer assim. E aí, eu trouxe um exemplo para vocês aqui de um podcast, que é o Podpah. Eu trouxe esse vídeo aqui, ele é um pouco longo, então eu vou passar só um pouquinho, só para vocês terem uma noção do que é o podcast, tá bom? A primeira dúvida cruel, que eu tinha que perguntar isso aqui, mano. De verdade, eu acho que é um pouco mais sério. Lá vem. Não, é sério. Aquela bica que você foi dar no Freud é porque ele acredita em terra plana? Mano, é porque, tipo assim, olha que viagem, né?
Eu e o Freud, a gente tem uma brincadeira muito, né? Às vezes até boba, de lutinha. Então toda vez que a gente se vê, a gente fica brincando de lutinha. Eu já ganhei, ele já ganhou. Então a gente começou com essas brincadeirinhas de ficar lutinha, né? Dando soco. Porradinha. E aí, umas 2 vezes no palco, a gente foi brincar de lutinha no palco, umas 2 vezes tinha dado certo. Esse dia eu tava com a calça que tava muito apertada aqui, entendeu? Então, quando eu tirei o primeiro pé do chão, eu já sabia que eu ia cair. Sabe quando você já fala assim, deu merda? Não tem volta, né? Não tinha como voltar. Eu caí, mano, e deu um barulhão no chão. Olhei, a galera, uns riram, outros fizeram ó. Aí eu fiquei, tipo, mano, com muita vergonha, mas ele me levantou na hora. Ele foi um bom amigo, Fraga. Tipo, me levantou, a gente continuou cantando. Eu não sei se eu seria tão bom amigo assim. Eu iria. Você ia ficar rindo apontando. Eu também. Mas essa Se é a vantagem. você caísse no palco, eu ia te aloprar pra Se eu cair, não tem condição de eu cair, que eu quebro o braço. Porque o meu peso, cara, não tem como, cara. E você ia pra debaixo do palco, você ia quebrar e ia... Mas eu também, né, por eu ser alto também, né, mano? Toda vez que eu caio, dá uma machucadinha, né? Torce alguma coisa. Não é legal cair grande, né? Não. Criança cai, se arrebenta e sai correndo. Verdade. Você cai e você fica, nossa. É isso mesmo. Já caiu e fingiu que tava correndo? Você caiu, você... Não, isso eu faço isso todo dia praticamente. Caralho, você é desastrado assim? Sou, mano. Minha mãe me xingava muito quando eu era novo por causa disso. Beijo, mas minha mãe tá assistindo. Ela tava desesperada pelo link aí. Beijo, mãe do Tom. Tomara que ela achou. Qual o nome da sua mãe? Rosângela. Rosângela, um beijo E Ronaldo, meu pai. Caralho, Senão fica Rosângela e com Ronaldo. ciúmes. O já tá aqui, mano. É, Rorô. R. Rorô. Ronaldo, um beijo pra você também, viu? Parabéns por ter um filho. Mandar um beijo pra avó do Djonga também. Eu amo sua avó. Marianite, Aninha. Ei, vó. Te amo. Beijo. Eu também. Que for. Posso amar sua avó também? Pode, todo Eu mundo. te amo, vó do Djonga. Também amo a avó do John. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Esses foram os gêneros textuais de hoje. Teremos, então, 2 propostas de redação, já que tivemos 2 gêneros. E vocês vão ter 2 semanas para entregar ao invés de uma só, tá bom? Então, não se esqueçam dos prazos, não se esqueçam de entregar e façam com sinceridade, do jeito que vocês sabem, para eu poder corrigir e vocês melhorarem isso, tá bom? Então, até a próxima aula.